Neste exemplo, vamos lidar então com o MRP2 para verificar a capacidade produtiva desse nosso processo. Nós temos um produto qualquer no qual a gente chamou de A, que ele depende de B e de C. E como respostas, a gente teve a seguinte OLP para cada um deles. O B, eu preciso soltar a ordem liberada de produção na data 4, o C, 650 na data 5 e assim por diante. Só que eu quero saber se eu dou conta de produzir isso. O B e o C necessitam de apenas uma máquina que faz os dois, sendo que a mesma tem eficiência de 85% quando faz o B e 95% quando faz o C. E eu sei o tempo de horas-máquina por unidade para o B e para o C, além do tempo liberado para a fabricação de cada um deles. Provavelmente tem algum setup, alguma limpeza de máquina antes de produzir cada um deles, que eu não tenho tempo total. Então, começando os cálculos, a primeira coisa que a gente vai determinar é o nosso tempo necessário. Vamos separar aqui algumas definiçõezinhas para ficar mais simples a nossa visualização. Então eu tenho eficiência de B e eficiência de C. O B eu tenho uma eficiência de 85%, enquanto o C eu tenho uma eficiência de 95%. E eu ainda tenho de hora semanal 40 horas. 40 mesmo, que soltou em porcentagem. São 40 horas semanais. Vamos ver quanto que gasta de tempo para produzir cada uma dessas OLPs. Já vai sair em horas, já que o nosso item já está em horas. Vamos começar na semana 4. Na semana 4, eu tenho que produzir 1.400 unidades do elemento B. O elemento B me demora 0,15 horas-máquina por unidade, então vezes 0,15. Só que toda vez que eu produzo B, eu tenho uma eficiência de 85%, então vezes 0,85. Ou seja, para a semana 4, eu necessito de 179 horas da máquina. E quanto tempo que eu tenho disponível? A máquina tem disponível para o elemento B 40 horas vezes 80% do tempo liberado para a fabricação. Ou seja, a máquina só tem disponível 32 horas semanais. Qual então que é a nossa porcentagem de disponibilidade? Basicamente é 79 dividido por 32. Ou seja, minha capacidade produtiva está 558% acima do que eu tenho. Eu só tenho 32 horas para trabalhar e preciso trabalhar 179 horas. Eu tenho que encontrar alguma solução. Provavelmente trabalhar em 3 turnos, ou trabalhar sábado também, ou excluir essa demanda, vou ter que comprar alguma coisa. Então, eu não dou conta só com um turno, só com essa quantidade de máquinas, de executar isso. Eu precisaria de mais 6 máquinas dessa para executar essa produção. Ou se não, fazer outros casos, triplicar turno, trabalhar sábado, entre outras funções. Vamos ver todos para depois a gente comparar as percentagens e ver o que dá para a gente fazer. Continuando então na nossa semana 5. A semana 5 eu preciso de 650 do C. O C eu demoro 0,05 máquinas, 0,05 hora máquina por unidade, vezes o C que me tem uma eficiência de 95%. Então eu preciso de 30,9 horas para executar essa demanda. Quanto tempo que eu tenho disponível? Eu tenho 40 horas vezes a disponibilidade de C, que é de 70%. Ou seja, eu tenho 28 horas disponíveis. Resumidamente, eu preciso de 110% da capacidade de uma máquina. Eu vou ter que achar um jeito aqui de trabalhar. Próxima semana, semana 6. Eu preciso de 2.500 unidades de B, vezes 0,15 hora máquina por unidade, vezes 85% de eficiência. Ou seja, eu preciso de 319 horas para produzir essa quantidade. Só que do B de bola, eu só tenho 40 horas vezes 0,8, 80% de tempo liberado. Então eu preciso de 319, mas só tenho 32 horas livres. Ou seja, eu preciso de quase 10 vezes o número de máquinas. Período 7, eu tenho 3.000 de B, vezes 0,15 vezes 0,85, mais 1.500 de C, vezes 0,05 vezes 0,95 de eficiência. Ou seja, eu necessito de 453 horas para executar essa programação. E eu tenho apenas as 40 horas vezes
Se fosse para B era 80%, se fosse para C 70%. Eu vou jogar 75 aqui, que é uma média dos dois. O certo era fazer uma média ponderada, mas vamos fazer mais rapidinho esse. Fazendo a divisão entre os dois, eu preciso de mais de 15 vezes o número de máquinas que eu tenho. E por fim, o 8, eu preciso de 1.500 unidades de C, vezes 0,05 hora-máquina por unidade, vezes 95% de eficiência. E eu tenho 40 horas vezes 0,7, 70% de tempo liberado. Ou seja, eu preciso de 254% do número de máquinas. Notem que eu tenho a capacidade muito baixa para apenas uma máquina. Então, muito provavelmente, eu vou precisar de mais máquinas. Por exemplo, se eu tiver 3 máquinas, eu pegar esse tempo aqui e multiplicar por 3, será que dá conta? Vamos fazer esse teste? Então, se eu, em vez de ter apenas uma máquina, eu tivesse 3 máquinas. Notem que já não vai dar. Eu precisava de 558% aqui, 900 e tanto aqui, 1000 e tanto aqui. Mas vamos fazer o teste. Para uma máquina, essa é a disponibilidade. Para 3 máquinas, eu já aumento bastante a minha disponibilidade na minha empresa. Porém, ainda as semanas 4, 6 e 7 ainda não deram conta. E se em vez de apenas 3 máquinas eu tivesse 5 máquinas novas? Notem que na semana 4 quase deu, mas ainda faltou um pouquinho. Na semana 6 deu 200%, na 7 deu 300%. Aqui eu já começo a trabalhar alguma coisa. Talvez eu possa, na semana 6, adiantar a produção, começar um pouquinho na semana 5, a semana 4 a mesma coisa. Talvez na semana 7 eu duplico o turno e atraso um pouco de pedido para a semana 8. Então temos várias opções a se fazer, porém o MRP2 que vai nos fornecer essa primeira informação, esse primeiro dado. O que a gente vai fazer com esse primeiro dado de capacidade produtiva, de porcentagem de capacidade, aí vai da criatividade de vocês, do que pode ser feito dentro da empresa. Mas notem a importância do MRP2.